Olá, muito bom dia. Hoje, dia 22 de fevereiro de 2024, quinta-feira. Meu nome é Mila Rocha, sou analista de inteligência aqui na Apex Brasil. E hoje eu estou muito bem acompanhada de Rodrigo Vutic, também analista de inteligência, e do Igor Celeste, gerente de inteligência de mercado, também aqui da Apex Brasil. Em nome da Apex Brasil e da Gerência de Inteligência, eu gostaria de dar muitas boas-vindas a todos vocês, desejar um excelente dia e um excelente evento aqui para nós, né? Hoje nós vamos falar sobre coisas muito importantes e interessantes para vocês, nossos clientes, parceiros, também colegas aqui da Apex, que sei que estão presentes aqui, né? E hoje, só antes da gente entrar na apresentação das plataformas, dos painéis, só lembrando um pouquinho o papel aqui da inteligência da Apex Brasil, nós atuamos na análise de informações essenciais para as empresas brasileiras, né? Nos mais diversos setores da economia que a gente trabalha, a gente ajuda essas empresas a identificarem e conhecerem profundamente os mercados de interesse para a exportação de seus produtos e serviços. São um dos nossos papéis. E hoje a gente vai apresentar aqui, como eu falei, duas dessas importantes ferramentas, né, que a gente disponibiliza para todas as empresas em todos os mercados, né? O mapa de oportunidades e o painel de comércio. Esses dois painéis são painéis interativos, né, com diversas opções de pesquisas, de filtros, para que você e a sua empresa consigam definir a melhor estratégia para a exportação. Isso tudo com base em dados confiáveis, né, base de fontes importantes e atualizados com frequência, né? Só esses dois painéis, para vocês terem noção de porte, da quantidade de dados, só essas duas plataformas reúnem mais de 250 milhões de dados sobre mercados internacionais. Então, sem nos estender mais, e aí já dentro do nosso horário, né, vamos ser também, além de inteligentes pontuais, né? O Rodrigo Vutic vai hoje apresentar um pouquinho sobre o mapa de oportunidades. Rodrigo Vutic é economista e especialista também em mapas de oportunidades para as exportações brasileiras. Então, Vutic, vamos começar com você, mas antes eu queria te fazer uma provocação boa. Minha bagagem é de marketing, e no marketing a gente aprende que quando a gente vai lançar um produto ou vai buscar um mercado, normalmente a gente busca lançar um produto que não existe e ir atrás de mercados onde não exista muita concorrência, né? E aí, aqui na Apex, eu aprendi que essa premissa para o comércio exterior não é bem assim, né? Existe aí uma diferença, e eu queria que você me falasse um pouquinho sobre essa diferença e, dentro disso, como é que o mapa de oportunidades pode ajudar as nossas empresas, os nossos parceiros. Perfeito, Mila. Bom dia a todos. Você tem toda a razão. Quando a gente está falando especificamente até do mapa de oportunidades, a gente precisa lidar com mercados que já existem, que já têm concorrência, já existem países que estão exportando o produto para lá, até para a gente entender da questão da demanda. Porque como são países importando valores muito altos, aí a gente começa a entender melhor se aquele produto tem demanda ou não. Provocar a demanda não é o nosso objetivo principal aqui. A gente está entendendo onde ela existe para poder ajudar as empresas brasileiras que já ofertam esse tipo de produto a chegar lá. Então, agora eu vou mostrar para todos, né, como funciona o mapa de oportunidades. Então, partindo aqui da página inicial da Apex Brasil, né, nós temos a seção de inteligência, que além do mapa vai ter vários outros conteúdos que podem ser acessados. E aqui embaixo eles são separados em seções, né, e a primeira é dos painéis de inteligência, que além do mapa de oportunidades tem também o painel de comércio, que vai ser apresentado hoje mais tarde, e temos os mapas de oportunidades regionais também, que são dos Estados Unidos e da China. Mas hoje eu vou focar nesse aqui, né, que é o mapa de oportunidades das exportações brasileiras para o mundo mesmo. Então, mais de 100 países aqui. Para acessar o mapa, é necessário estar logado na plataforma, tá? Eu já estou aqui, mas quem não tiver ainda cadastrado, é um cadastro rápido. Ele vai pedir o CNPJ da empresa, mas para quem for de academia, de imprensa, pode colocar a universidade ou o veículo de imprensa e o CNPJ, que também não tem problema. Então, para acessar o painel, a gente clica aqui embaixo em acesse abaixo o painel. Ele vai abrir o painel aqui embaixo, mapa de oportunidades.
Eu vou até colocar ele em outra janela para a gente conseguir colocar em tela cheia e facilitar a visualização. Então ele está carregando. Pronto, essa é a cara do mapa de oportunidades. Ela vai permitir que a gente acesse as oportunidades por 3 óticas diferentes. Primeiro por produto, depois por grupo de produtos e também por país. Eu vou mostrar cada uma delas. Então, primeiro por produto, a gente já selecionou previamente alguns produtos que são interessantes para facilitar. Então, vou mostrar para vocês um exemplo aqui que é o de goiabas e mangas, que é o 080450. Aqui, se você digitar o nome também vem, né? Perfeito, era isso que eu ia explicar. Tá, aqui, para quem conhece já a nomenclatura como no Mercosul, a NCM, são 6 primeiros dígitos dela, aquelas empresas que já exportam, talvez tenham... já conheçam os códigos dos próprios produtos, mas para aquelas empresas que ainda não começaram a exportar, eu poderia ter digitado também goiabas, mangas, enfim, ele ia encontrar esse produto também. Então eu vou dar o check aqui e pedir para exibir o mapa. Então, como vocês podem observar, esse produto tem oportunidade para as exportações brasileiras em N países no mundo. Na verdade, 65 países no mundo que a nossa metodologia encontrou. Rodrigo, vale destacar que as mangas brasileiras são muito competitivas no mercado internacional. Quando a gente entra um pouquinho mais do detalhe da classificação fiscal por NCM, a gente vai ver que o Brasil é muito forte nas mangas especificamente, né? Então, essa seleção ela mostra... Quanto mais países, né, Rodrigo, isso, maior é a competitividade brasileira, né? Exatamente. Inclusive, por ter muitas oportunidades aqui de abertura, que são as que estão em verde, esse tipo de oportunidade a gente só mostra quando o Brasil realmente tem competitividade naquele tipo de produto. Para vários outros produtos a gente poderia mostrar aqui, não vai ter nenhuma oportunidade verde, porque a gente só considera oportunidade nos países em que o Brasil já está atuando, justamente por não ter esse nível de competitividade que a gente exige para classificar uma abertura. Mas já que eu estava falando sobre esse assunto de abertura, eu posso mostrar para vocês que existem 5 perfis de oportunidade que a gente classifica aqui, né? A abertura, como eu disse, são países que o Brasil ainda tem uma participação quase nula ou até não tem nenhuma participação ainda, então precisa entrar no mercado. Mas, por outro lado, tem competitividade, né? A gente não mostraria se não tivesse. Consolidação, que o Brasil já tem alguma participação, mas ela ainda é pequena. Porém, por outro lado, o Brasil não está perdendo espaço, ou ele está ganhando ou pelo menos está mantendo estável. Manutenção são os países em que o Brasil já tem uma participação consideravelmente alta e também está ou mantendo ou ganhando espaço. E temos os 2 tipos de oportunidade de recuperação, que são países em que o Brasil já tem alguma participação. No caso de em declínio, ele tem uma participação pequena e no caso de em risco, ele tem uma participação um pouco maior. Mas nos 2 casos, a gente está perdendo espaço para outros países. Tá? Então, observando aqui essa oportunidade de goiabas, mangas e mangostões, são 65 países, né, que importaram, esses 65 países importaram um total de 3 bilhões de dólares em 2022, e o Brasil teve aí 403 milhões de exportações, então uma participação bastante significativa nesses mercados. E aqui eu mencionei que foi em 2022, só lembrando que como a gente trabalha com dados de 200 países, mais ou menos, a gente precisa que esses dados estejam o mais completo possível. Então, a gente espera que a maioria desses países já tenha divulgado os dados. Por isso, de 2022 ainda, mas para o final do ano a gente deve conseguir ter dados de 2023 também. Mas então, prosseguindo, aqui para goiabas a gente tem oportunidades em vários lugares no mundo. E o interessante, além da cor, que diz qual é o perfil de oportunidade, é também observar o tamanho do círculo. Quanto maior for, maior o valor total de importações daquele produto. Então, aqui, nesse caso específico, a maior oportunidade que a gente está enxergando é dos Estados Unidos, é o maior círculo, né? Mas ele é uma oportunidade de recuperação. Então, talvez não seja a ideal para quem ainda não está exportando, para quem está começando. Pode ter algum tipo de barreira, alguma coisa que está prejudicando as exportações brasileiras para esse país. Então, a gente pode selecionar um outro exemplo aqui, que é o do Canadá,
que também tem um círculo bem significativo, e se a gente passar o mouse sobre o círculo do Canadá, dá para encontrar informações adicionais, como, por exemplo, é um país que importou quase 150 milhões de dólares em 2022, só de goiabas, mangas e mangostões, e o Brasil ele exportou para lá 12,7 milhões, tendo uma participação de quase 9%. Então é uma participação que ela é uma participação razoável, mas ela ainda não ultrapassou o limiar que a gente considera para manutenção. O Brasil está crescendo quase 11%, inclusive está crescendo mais do que o seu principal concorrente, que é o México, está crescendo 7,5% ao ano desde 2019, que é um país que inclusive tem acordo comercial com o Canadá. Então o Brasil está conseguindo entrar nesse mercado e por isso é uma oportunidade de consolidação bastante interessante. Aqui do lado eu não cheguei a mencionar, mas nós temos vários filtros, tá? Então se eu quisesse observar uma região, algum tipo de classificação específica, é bastante útil. Por exemplo, oportunidades de consolidação que são bastante interessantes. Se eu quiser, eu posso analisar apenas elas. E também outra coisa que é bastante legal é a exibição dos dados, né? Se eu quiser observar em forma tabular, eu posso até inclusive classificar do maior para o menor aqui em termos de importações, e eu já vou ver Estados Unidos, Países Baixos, Alemanha, Reino Unido e o próprio Canadá, que eu estava fazendo a análise. Né? Então isso facilita bastante na hora de fazer comparações e escolher qual que é o país que mais interessa mesmo. E essa foi a visão por produto. Né? Além dela, nós temos a por grupos de produtos. Eu posso procurar, por exemplo, o setor de frutas. Eu já estava falando sobre goiabas, e além dela, existem outras frutas, e aqui a gente pode observar o setor como um todo. Né? Então, frutas e nozes não oleaginosas, por exemplo, frescas ou secas. E aqui é um daqueles casos que eu tinha mencionado, que não existem oportunidades de abertura. Né? Nesse caso, como um todo, no grupo, a gente não encontrou a competitividade necessária para estabelecer oportunidades de abertura. Então, a maioria das oportunidades vão ser ou de consolidação ou de recuperação em declínio, que são aquelas em que o Brasil tem alguma participação, mas ela ainda não é tão elevada assim. Tem uma oportunidade de manutenção aqui embaixo, no Uruguai, mas, de forma geral, elas são nesse perfil de consolidação ou recuperação. E aqui, dá para reparar que temos algumas oportunidades na América do Sul, mas as grandes oportunidades do setor estão todas na Europa. Né? Inclusive, se eu quiser, eu posso filtrar aqui por só os países da Europa, então outros europeus e também a União Europeia. Temos aqui várias oportunidades, e as maiores são, em primeiro lugar, a Alemanha, tá? É um país que importou quase 11 bilhões de dólares em frutas, mas é um país que está o Brasil está com uma participação decrescente, né? É uma oportunidade de recuperação. Então, na sequência, nós temos os Países Baixos aqui do lado também. Só que o lance dos Países Baixos é que ele é muito acessado por ser um hub da região. Tá? Então, muitas vezes, as exportações brasileiras estão concentradas nesse país, mas não quer dizer que é o nosso demandante. Tá? Às vezes, as exportações elas estão entrando por lá, mas não é onde a gente vai encontrar os nossos compradores. Justamente por ser um hub que atrai muito ali pelo porto de Roterdã e tudo mais. Então, olhando o terceiro grande mercado aqui seria o do Reino Unido, que é também uma oportunidade de consolidação. O país importou um valor bastante alto do mundo, né, quase 6 bilhões de dólares, e as exportações brasileiras em 2022 foram de 224 milhões para o país. Né? Então, uma participação não tão alta, não chega a 4% ainda, mas o Brasil está crescendo. A uma taxa de 7%, quase 8% ao ano também. Então, entre as oportunidades europeias para frutas de uma forma geral, né, aqui extrapolando não apenas goiabas, mangas, enfim, uma oportunidade que chama bastante a nossa atenção é essa do Reino Unido. Que vale destacar, né, Rodrigo, que no caso do Reino Unido a gente tem
Já em 2022 a gente teve uma percepção de aumento da nossa competitividade nas frutas, justamente pela saída do Reino Unido da União Europeia, que é um competidor muito grande nesse mercado, né? Os países europeus, eles são competidores relevantes no mercado do Reino Unido, então, tendo em vista o Brexit também, a gente percebeu algumas oportunidades crescentes. A gente tem, por exemplo, exportação de limões, entre outros, a própria manga também. Então, o mapa de oportunidades acaba refletindo também essas mudanças no panorama internacional, na geopolítica como um todo, né? Perfeito, exatamente. Então, aqui também, né, por grupos, nós também temos a possibilidade de acessar os dados em formato de tabela, tá? Da mesma forma como havia em produtos, mas a ideia é basicamente a mesma. Outro grupo que a gente pode dar uma olhada rápida é o de móveis, que ele já vai mostrar um perfil um pouco diferente. Isso, o pessoal da Bimóvel deve usar bastante, né? Como eu filtrei aqui, só um instantinho, deixa eu limpar os filtros. Tá. Aqui, móveis e suas partes. Aqui já é um perfil um pouco diferente, né? Na outra a gente tinha diversas oportunidades na Europa, aqui elas estão bastante concentradas na América Latina e algumas na África também. E também majoritariamente de consolidação, então são oportunidades que o Brasil já entrou no mercado e tem espaço para crescer, né? Às vezes essas de manutenção, que nós temos 3 aqui na América do Sul, muitas vezes são mercados que já estão, de certa forma, saturados do produto brasileiro. É difícil a gente conseguir colocar mais, dependendo do tamanho, claro. Mas as de consolidação são aquelas que a gente enxerga que existe ainda espaço para crescer. E aqui a gente tem várias, inclusive na América Central. Se eu aproximar, a gente consegue observar, por exemplo, oportunidade aqui na Costa Rica, um país que importou quase 200 milhões de dólares de imóveis, sendo quase 5 milhões do Brasil. Então, o Brasil ainda tem uma participação ali, não chega próxima de 2,5%, né, mas a gente está crescendo bem. São quase 12% de crescimento ao ano entre 2019 e 2022. Nesse caso aí, a China é o país que domina o mercado, né, tem quase 50% das exportações, e está crescendo também, mas o Brasil ainda está crescendo a uma taxa um pouquinho maior. Então, é um país que pode ser interessante para esse setor dar um olhar diferente, porque a gente está realmente ganhando espaço lá, e não só na Costa Rica, né? Aqui na América Central, Caribe, a gente está vendo diversas oportunidades. Rodrigo, se me permite interromper, na visão global é interessante perceber o seguinte: quando a gente pesquisa por setor ou por grupo de produtos, na verdade a gente está fazendo uma grande agregação daquele grupo de produtos e o Brasil está competindo naquele grande conjunto de produtos, né? Então, muitas vezes, por exemplo, vocês viram lá que as oportunidades para os móveis, o grande conjunto, está muito concentrado em América Latina e Caribe e algumas oportunidades na África. Mas a gente sabe que para móveis específicos, quando a gente fala no nível de produto, os Estados Unidos, por exemplo, é um mercado muito relevante. Mas pela metodologia, como o cálculo é feito, ele não vai se destacar tanto quando a gente analisa o conjunto. Então, o exportador ele precisa estar bem atento quando ele está analisando por produto e quando ele está analisando por setor, porque isso faz muita diferença, inclusive pela própria metodologia, né, Rodrigo? Não, exatamente. Um produto que a gente sempre vê são móveis de madeiras para quartos de dormir. Tem várias oportunidades no mundo, se não me engano, tem nos Estados Unidos também. E isso é uma característica da metodologia em si, né? Quando a gente agrupa os produtos, às vezes as oportunidades elas mudam consideravelmente, né? Uma pergunta que a gente acaba recebendo com frequência: mas por que aquele produto eu tinha oportunidade na visão por produto, mas quando eu vou tentar dar uma olhada no setor inteiro, essa oportunidade não existe? É justamente por isso. Então a visão por grupo ela vai dar uma visão um pouco diferente. É bastante interessante até para aquela empresa que exporta tem um leque bastante diversificado de produtos exportáveis. Ela pode verificar pela visão de grupo mesmo se existe um país que poderia atender, que a empresa poderia atender com vários produtos diferentes. Então essa é a visão por grupo, né? E por fim, nós temos a visão por país. E aqui ela tem uma pegada que talvez não seja a visão ideal para empresas que estão querendo exportar, mas é uma visão bastante interessante também para quem formula políticas públicas, para o pessoal da academia, enfim, para outros tipos de análise. Então, a ideia seria selecionar um país, tá? Aqui eu posso selecionar África do Sul para a gente
ter como exemplo. E também tem as duas visões, né, por produtos ou por grupos. Primeiro por produtos. Então, na África do Sul, ele vai mostrar para a gente todas as oportunidades que existem no país. E aqui, como eu disse, né, vai ter bovinos, também feijões e algodão, enfim, ele vai misturar setores que não necessariamente uma mesma empresa consegue exportar. Então, essa visão aqui ela vai facilitar uma outra ideia, que seria entender oportunidades para o país. E aqui é interessante também que aqui na esquerda ele tem um link com a plataforma da Apex Brasil e ele já seleciona estudos que a gente fez no país. Então, aqui desde 2017 até 2021, nós temos 4 estudos da África do Sul. Se um desses estudos for interessante para o setor que está sendo analisado, vale muito a pena dar uma aprofundada, clicar no link, ver esses estudos, eles vão chegar num nível de profundidade de informação que o mapa de oportunidades não consegue, né? O mapa de oportunidades é mais uma entrada, e aqui a gente já consegue chegar num nível bem mais detalhado. Mas então a visão por país ela vai permitir encontrar oportunidades naquele país. E aqui, por exemplo, se a gente filtrar do maior para o menor nas exportações brasileiras, a gente consegue ver os produtos que o Brasil já está entrando com mais com valor maior, né? Inclusive, se a gente for descendo aqui, eu vou encontrar produtos como, por exemplo, o amendoins descascados, mesmo triturados, né, um produto que está com a classificação de manutenção, então o Brasil já tem uma participação bem significativa, eu vou até destacar aqui para a gente não perder. Então, os amendoins, o Brasil tem uma participação bem significativa já, de 46%, e aqui vocês vão reparar que dos 20 milhões, né, que o país importou, 9 milhões vieram do Brasil, então uma participação bem alta, mas vocês vão reparar que o Brasil está perdendo, ele está caindo, né, as exportações brasileiras estão diminuindo. Só que se a gente olhar a Argentina, que é o principal concorrente, ela está caindo num valor bem mais alto, né, está caindo 41%. Então, disso a gente interpreta que o mercado como um todo ele tá diminuindo. E ainda assim o Brasil está perdendo menos espaço do que os seus concorrentes. Então, por isso que a gente ainda classifica como manutenção. Não é uma questão de o Brasil estar ganhando ou não espaço, mas nesse caso o mercado inteiro está diminuindo e o Brasil está conseguindo se manter. Por isso que mesmo estando diminuindo as exportações totais, a gente ainda classifica como manutenção. Como eu tinha mencionado, por país a gente também consegue selecionar os grupos de produtos. Então, agora um outro país, por exemplo, Polônia. Na Polônia, por grupos, é a mesma lógica, tá? Ele vai mostrar aqui todas as oportunidades para as exportações brasileiras por grupos. E aqui também nós temos um estudo, a gente já fez um estudo anos atrás de cafés especiais na Polônia. E aqui, se a gente classificar do maior para o menor também nas exportações brasileiras, um dos produtos que vai aparecer é justamente, aqui tem o café não torrado, e mais aqui para baixo tem o café torrado. Tá? Que é uma oportunidade com consolidação, nós temos estudos, quem tiver interesse pode acessar. Uma participação um pouco mais discreta, né, de 3,26%, ainda tem espaço para ganhar aqui, mas o Brasil está crescendo bem, né, 17,46% de crescimento em média nos últimos anos, enquanto a Alemanha, que é o país que tá em primeiro lugar aqui, está crescendo a 12%. Então, esse tipo de oportunidade de consolidação geralmente são aquelas que a gente acha bastante interessantes para mostrar. E essas são as 3 visões, tá, do mapa de oportunidades, mas para finalizar, tem uma coisa que é bastante interessante também, que pode ser utilizada, que é a função de exportação dos dados. Quando a gente clica nesse botão, ele leva a gente para um formulário, tá, que deve ser preenchido. Aqui a gente lê os termos de uso e concorda com eles, avança. Aqui é importante tomar cuidado para preencher o e-mail correto, tá? A gente recebe muita reclamação de que os dados não chegaram, mas é bem importante tomar cuidado com isso aqui e preencher corretamente. Porque se tiver uma letra errada, infelizmente os dados não vão chegar. Então, se demorou mais de 5 minutos e os dados ainda não chegaram, tenta preencher novamente o formulário, que provavelmente teve algum erro aqui na hora de digitar o e-mail.
A gente seleciona o tipo de ótica, então, por exemplo, por produto, e o capítulo da NCM, ou seja, os 2 primeiros dígitos que a gente quer. É claro que aqui não tem a opção de pesquisar com o nome do produto, mas é só voltar no mapa, tá? E lembrar que, se você digitar, por exemplo, não lembro qual é o da goiaba, ele vai aparecer aqui e aí você pode ver o código. Então, nesse caso, eu precisaria do 08. Então, procuro aqui o 08, peço para ele me enviar. E aí pronto, daqui a uns 2 minutos deve chegar no meu e-mail. Se não chegar, porque eu preenchi errado ali com o campo do e-mail. De forma geral, então, esse é o mapa de oportunidades, tá? Nós temos também, além do mapa das oportunidades globais, que, como vocês viram, é uma ótica por país, nós temos o mapa de oportunidades específico para Estados Unidos e China, que vai entrar na especificidade de cada estado norte-americano, de cada província chinesa, porque são 2 países muito grandes, e aí dizer que o Brasil tem oportunidade para determinado produto nos Estados Unidos não diz tudo, né? Eu quero saber se é na Califórnia ou então é na Flórida, enfim, isso é importante a gente saber, por isso que a gente tem esses outros mapas. O mapa é atualizado geralmente uma vez por ano, tá? Então, atualmente ele tem dados de 2022, mas a ideia é que mais para o final do ano a gente atualize para 2023. E qualquer dúvida, qualquer coisa pode mandar no chat, a gente vai tentar responder as que der tempo hoje, as que a gente não conseguir responder hoje a gente responde por e-mail também. Mas era isso, muito obrigado. Obrigado você, Vud, que é super aula. A gente aprende sempre ao mexer no mapa, né? E é uma ferramenta, gente, que, como a gente fala, é uma ferramenta de consulta constante. Então, para facilitar a vida de vocês, inclusive, para algumas pessoas eu já compartilhei aqui o link, mas eu vou pedir ao Nicolas para colocar aí a tela para vocês com o QR Code. Quem tiver aí com o celular, facilmente já acessa e vai diretamente para o link do mapa. Senão, já compartilhei aqui no chat, para quem tiver no computador também. E a gente já tomou nota aqui de algumas dúvidas de vocês que, como o Vud falou, ao final, a gente, por enquanto são poucas, acho que a gente consegue resolver todas, mas a gente responde para vocês ao final, dentro do possível, e o que não conseguir, a gente se compromete aqui a mandar depois para o e-mail de vocês, tá? Agora, bom, vamos dar continuidade, agora com a apresentação do painel de comércio. Quem vai fazer é o nosso Igor Celeste, gerente, como eu falei, gerente de inteligência, o nosso líder, e aí ele vai também fazer da mesma forma que o Vutic, né, manusear um painel de comércio e mostrar todas as facilidades, todas as informações que vocês conseguem extrair do painel de comércio. Vamos lá, Igor? Bom dia, pessoal, tudo bem? Obrigado, Mila. Eu gostaria de abordar um tema, primeiro, fazer um cumprimento especial às nossas empresárias, os nossos empresários, né? Eu costumo falar que a Apex Brasil existe pelas empresas e para as empresas, né? Então a gente tem essa vocação muito forte em trabalhar com o setor privado e apoiar nessa identificação, como a Mila falou no início, né, de identificar as melhores oportunidades de mercado para as empresas brasileiras e auxiliar nesse processo de venda para aumentar a competitividade do Brasil, aumentar as exportações brasileiras no mundo como um todo. E aí, Mila e Rodrigo, foi muito legal vocês mostrarem o mapa de oportunidades, porque ela é uma ferramenta sensacional da Apex, ela foi criada lá em 2015 e ela mostra um pouco desses padrões de comércio, né? Mas às vezes a gente se colocando no lugar do empresário, ele enxerga aquele valor e diz assim, poxa, mas 2022 pode ter um ano ali meio defasado, né? Isso faz, como o Rodrigo explicou, parte da metodologia do mapa. Não seria possível fazer com dados mais atualizados do que isso. Mas a gente tem essa ferramenta que foi criada durante a pandemia, que é o painel de comércio. O painel de comércio ele tem um foco muito grande em tentar mostrar as oportunidades quase como em tempo real, acompanhando as exportações brasileiras em tempo real. Então o foco da minha navegação aqui vai ser mostrar essa nova ferramenta que já teve vários elementos inovadores que a equipe da Apex desenvolveu para facilitar a vida do empresário. E ele é muito simbiótico, pessoal, ele é muito complementar ao mapa de oportunidades. Eu costumo recomendar que o empresário ele use as duas ferramentas, uma em conjunto com a outra, porque isso pode melhorar a assertividade da seleção do mercado para onde o empresário quer exportar, para onde ele quer encontrar o comprador e ampliar suas vendas em determinado país, tá, pessoal? Então eu vou navegar aqui, como o Rodrigo havia mencionado, a gente tem a página de inteligência. Nessa página de inteligência, a gente consegue acessar painéis de inteligência, o Rodrigo já tinha feito essa navegação, e nos painéis de inteligência, especificamente, a gente tem
o painel de comércio aqui, né, que é para acompanhar a evolução mensal dos indicadores de comércio do Brasil. Chegando nessa tela do painel de comércio, eu já vou fazer uma dica para vocês, que é o seguinte: baixa um pouquinho o cursor, que vai aparecer, acesse abaixo o painel. O painel ele vai se desenvolver abaixo da tela, ele é praticamente embedado na tela do painel de comércio, tá? Aqui a gente tem as múltiplas opções, mas o Rodrigo fez uma mágica ali na hora da apresentação, que eu vou fazer também. Venham aqui nessa abrir em nova janela, no canto inferior direito do painel, e expandam ela, porque isso vai fazer com que o painel seja visualizado em tela inteira. Isso melhora muito a navegação do painel e vai ajudar bastante na hora do empresário selecionar ali as análises. Eu vou me concentrar muito nessas duas telas aqui, que são o comércio do Brasil com o mundo e a balança comercial, que é uma tela nova que a gente criou para facilitar o acompanhamento da dinâmica de comércio do Brasil em diferentes detalhes com o mundo como um todo, tá? A gente não vai se concentrar tanto na China e nos Estados Unidos, mas eu já vou fazer aqui uma promessa para vocês de que a gente faz um novo webinar desses, viu, Mila? Mais especificado para a gente trabalhar os mapas de oportunidades de China e Estados Unidos e o painel de comércio também em conjunto nessa dobradinha para o empresário conseguir conhecer melhor. Perfeito. Então, pessoal, é o seguinte, basicamente nessa tela de comércio com o mundo, a gente vai aqui em acessar painel e você vai ter uma espécie de cubo mágico da relação comercial do Brasil com o mundo. E aí, aqui existe na esquerda da tela um conjunto de filtros que vai permitir que a empresa ela selecione, ou o usuário como um todo, selecione a análise por unidade da federação, região de destino, ou bloco econômico, país parceiro, qual é o setor que está sendo analisado, o macrosetor, o setor detalhado, o nível, os 6 primeiros dígitos da classificação fiscal NCM, a própria NCM como um todo e o mês. O mês aqui, pessoal, é muito importante para que a gente consiga fazer análises mais assertivas. Então aqui a gente está analisando, por exemplo, o resultado, vamos analisar o resultado acumulado do ano, que é, por exemplo, comparando o janeiro de 2024. Então vejam como é atualizada essa ferramenta. Ela permite que a gente acompanhe janeiro de 2024 contra janeiro dos últimos 5 anos, né? 4 anos de 2020 a 2023. Então a gente, por exemplo, percebe que as exportações brasileiras já cresceram 18,5% entre janeiro de 24 e janeiro de 2023. Mas essa análise ela também pode ser feita do ponto de vista geral. O Rodrigo tinha mencionado lá, por exemplo, as oportunidades no Canadá, né? A gente poderia querer acompanhar aqui dentro do painel de comércio como está o comportamento da exportação de manga para o Canadá no período, né? Então, isso complementa muito a oportunidade de consolidação que foi detalhada lá. Então, basta a empresa entrar em país parceiro, aqui no filtro à esquerda, selecionar Canadá, automaticamente vocês vão ver que os filtros eles se ajustam, tá? Para o Canadá. Então a gente já vai ter não os números do Brasil para o mundo inteiro, mas os números específicos do Brasil para o Canadá. E a gente poderia ter, por exemplo, selecionado aqui o setor de mangas, tá? Que é o NCM específico 08, 04, 50, e aí a gente vai ter ali mangas frescas, 50-20, mangas frescas ou secas. E a gente consegue perceber, por exemplo, vamos lembrar lá, né, pessoal, que a gente tinha o ano final de 2022, mas se a gente analisa aqui em 2023, por exemplo, a gente já consegue verificar que a gente exportou ainda mais para o Canadá, chegando a 11,9 milhões de dólares de exportação. Já teve um crescimento considerável aí de exportação nesse período. Mas essa não é a única tela que a gente pode explorar nesse painel. Eu vou ir lá para uma abinha aqui de cima, pessoal, vocês conseguem enxergar que nesse menu de abas a gente tem uma específica que se chama volume. Essa é uma tela nova que foi criada, muito recente, foi no ano passado, tá? Porque o que está acontecendo no comércio global agora? Muita instabilidade geopolítica. Então a gente precisa acompanhar quais são os comportamentos dos produtos, não só do ponto de vista de valor, mas entender se um determinado produto está crescendo para o mundo ou para um determinado mercado, sendo puxado pelo volume, que demonstra a competitividade real do mercado, ou mesmo pelo preço, por comportamentos de preço. Em 2022, vocês lembram,
existiu o conflito Rússia e Ucrânia, teve impactos enormes para a nossa balança comercial e valores de certos produtos, por exemplo, o preço de certos produtos aumentou muito, mesmo que a quantidade tenha se mantido estável. Então, o exemplo, por exemplo, foi de fertilizantes, adubos e fertilizantes. Teve um grande crescimento de preço, mas o volume não foi tão aumentado assim, o volume importado. Então, essa tela aqui de volume, ela é uma grande novidade porque ela vai mostrar justamente isso. A gente poder selecionar produtos e acompanhá-los não só no sentido de volume, quanto de preço também. Então vamos lá para a manga, por exemplo, 08, 04, 50, 20, tá? E aí a gente vai analisar, por exemplo, uma série de dados aqui detalhados. Aqui a gente vai pegar o ano, tá? Porque é uma análise que termina em 2023, ela fica redonda. E a gente vai ver, por exemplo, uma série de recortes. Aqui a gente está pegando para Canadá. Então, para o Canadá especificamente, a nossa manga ela teve um crescimento entre 2022 e 2023 de 62%. Então, foi um crescimento muito relevante. Isso mostra que o mapa de oportunidades nos dá a bússola correta para encontrar as oportunidades de mercado. Em volume, ela cresceu 26% e em preço, ela cresceu 28%. Mas a gente poderia pensar assim, não quero analisar só Canadá, quero analisar, por exemplo, o mundo inteiro. Quero ver o comportamento da manga brasileira, como ela está se comportando no mundo. E aí a gente basta selecionar todos os mercados aqui, que ele vai indicar qual foi o comportamento em termos de valor. E lembrando, se a gente passar o cursor em cima do ano, aqui na barra verde, que é a barra de valor, ele vai mostrar a evolução do valor por mês, inclusive, a distribuição por mês, e a variação mensal das exportações em relação ao mês anterior. Então ele é muito interessante, inclusive, para nos dar uma noção da sazonalidade. Nesse caso aqui, da manga para o mundo, por exemplo, existe uma sazonalidade muito concentrada, vocês conseguem enxergar aí no gráfico, de setembro a dezembro. Então a gente consegue visualizar, por exemplo, se o produto é concentrado em certas sazonalidades do ano, tá, pessoal? Aqui também eu queria mostrar para vocês um pouco os aspectos de região, de unidade da federação, que é muito interessante também. Vocês podem ir aqui no filtro e, por exemplo, não selecionar todos os estados, mas a gente sabe, por exemplo, que Pernambuco é um estado muito competitivo aqui, que tem uma representatividade interessante também quando a gente fala de mangas. Pernambuco exportou 136 milhões em mangas para o mundo, um crescimento aí de 45% em termos de valor. Vejam que em termos de volume a gente teve crescimento de 16%, e a gente nota também que houve evolução do preço de 2023 em relação a 2022 de 25%. Então, pessoal, essa é uma tela muito legal para a gente acompanhar as diferentes dinâmicas do nosso comércio exterior. Eu gosto muito de usar também o exemplo da soja. A Mila tinha até perguntado, né, se a gente consegue fazer a pesquisa, por exemplo, selecionando o nome do produto. A gente selecionou lá a soja, que é o principal produto, um dos principais produtos exportados do Brasil para o mundo, e consegue ver que a soja evoluiu 14% em 2023 em relação ao valor, e foi muito mais puxada pelo volume, 29%, e menos pelo preço. Houve uma certa queda de preço por dólar quilograma líquido, aqui no caso da soja. Bom, pessoal, vou mostrar rapidamente as outras telas para vocês. Aqui a gente tinha analisado, a gente pode analisar também a questão da sazonalidade. Falei rapidamente, então vamos supor que a gente quisesse seguir lá a pesquisa que o Rodrigo havia estruturado e analisar a sazonalidade das frutas brasileiras no mercado internacional. Essa tela ela vai mostrar um pouco, pessoal, quais são a nossa sazonalidade de exportação de frutas para o mundo inteiro. Vai ver que aquilo que a gente vê com a manga também se reflete na fruta como um todo, né? A nossa fruta, aí a gente teve exportação no ano passado de 1,2 bilhão de dólares. A gente bate recordes consecutivos na fruta brasileira para o mundo, e existe uma forte concentração no quarto trimestre. A sazonalidade vai fazer um cálculo da média de 2020 e 2023 das exportações e distribuir os percentuais em cada trimestre. É muito interessante também para a gente explorar as oportunidades aqui de entendimento de sazonalidade como um todo. E vamos lembrar, pessoal, ele não fica só restrito ao mundo. Vocês podem pesquisar por país. Então a gente tinha falado muito lá da questão do Reino Unido, por exemplo, né? Que era um mercado relevante para as nossas frutas, e a gente pode entender se o Reino Unido reflete a mesma sazonalidade ou uma sazonalidade ainda maior de frutas para o mundo do que o mundo como um todo. E a gente vê aqui que, por exemplo, quase 50% de tudo que a gente vende
para o Reino Unido de frutas está concentrado no quarto trimestre também. Então, é uma sazonalidade ainda mais atenuada para o quarto trimestre, tá, pessoal? A gente vai ter outras abas aqui, distribuição, por exemplo, das nossas exportações por modal, que conseguimos verificar aqui em relação a diferentes tipos de segmentos e setores. Essa análise por modal vai nos mostrar, por exemplo, como está o comportamento em cada um dos trimestres, no mês atual em relação aos meses anteriores, para saber se o produto está saindo mais pela via marítima, está saindo mais pela via aérea. Às vezes, determinados tipos de produtos são mais competitivos para exportação via aérea por questão de perecibilidade, entre outras coisas. Então, a gente consegue visualizar isso também aqui dentro da plataforma, tá, pessoal? E eu queria mostrar uma nova aba, eu ainda estou com tempo aqui, né, Mila? Tem sim. Tem uns minutinhos. Eu queria mostrar uma nova aba para vocês, que é a aba de balança comercial. Quando a gente entra lá no painel de comércio, a gente consegue visualizar essa aba de balança comercial aqui, ela vai nos mostrar a mesma lógica de filtros para a gente ver se determinados produtos estão crescendo ou não em relação às exportações, tá, pessoal? Mostrando a balança comercial do Brasil com o mundo inteiro. E o que é legal dessa aba aqui? A gente consegue, tem informações até janeiro de 2024, mas vamos fechar aqui um ano de 2023, né, que a gente já tem os dados consolidados, e ela volta até 1997, pessoal. Então ela tem toda a série histórica de um determinado setor ou produto para o mundo inteiro no período, tá? Às vezes ele fica carregando aqui porque é um gráfico que é muito, acaba se expandindo mais ao longo do período, mas essa tela de balança comercial, ela vai nos permitir, essa é a balança comercial do Brasil com o mundo, né? Então a gente consegue verificar, por exemplo, que lá em 1997 o Brasil exportava 52,9 bilhões de dólares e aqui em 2023 a gente chegou ao valor recorde aí de 339,7 bilhões de dólares para o mundo. Nossa. Então essa balança, ela traz para qualquer produto. Então vou pegar aqui um tipo de recorte diferente do que a gente tinha utilizado. Vamos supor que a gente quisesse ver como é que foi o comportamento das exportações do Brasil para Guatemala. Um produto ali, um país ali da América Central, e a gente basta selecionar o mercado aqui, Guatemala, e aí ele vai mostrar como é que foi a dinâmica das nossas exportações. Vejam, inclusive a gente tem tido muitas análises aqui na área de inteligência da PEC sobre as oportunidades que o Brasil tem, especialmente em América Central e Caribe. E a gente verifica, por exemplo, esse comportamento para Guatemala. A gente chegou a 577 milhões de dólares de exportação para Guatemala no período. Um produto que nos chamou bastante atenção nesse sentido foi o produto que estava lá em consolidação, estava em manutenção, lá dentro do nosso mapa de oportunidades, que era o produto outras máquinas e aparelhos para colheita, né, um equipamento agrícola. A gente está... Vejam como as plataformas, elas permitem que a gente faça buscas do alfinete ao foguete, pessoal. Então, assim, a gente consegue entrar no NCM 843359, vai selecionar ali, por exemplo, outras máquinas e aparelhos para colheita. Lá no mapa de oportunidades estava muito destacado, e vejam como é dinâmico e como é consistente o crescimento das exportações para Guatemala, especificamente no segmento de equipamentos agrícolas. E a balança comercial, pessoal, ela vai se adaptar a qualquer tipo de filtros que a gente fizer aqui nesse cursor, usando o cursor e esse lado esquerdo da tela de análise, tá, pessoal? Então a gente pode, por exemplo, se a gente quiser entender quais foram as exportações, a gente pode limpar o filtro inteiro aqui, por exemplo, voltamos para período mais recente. A gente poderia tentar entender, por exemplo, qual foi o comportamento das exportações do Ceará nos últimos anos e a balança comercial referente ao Ceará, por exemplo. Então, tanto do ponto de vista de macro setor também, a gente pode selecionar exportações do Ceará da indústria de transformação, e ele vai permitir e automaticamente adaptar essa balança comercial a diferentes tipos de oportunidades. Então, pessoal, o que eu queria defender aqui com vocês, para a gente também abrir aqui para as perguntas e respostas, né, é um pouco esse conceito de usar as duas ferramentas, porque o mapa de oportunidades está nos mostrando uma hipótese de mercado, ou seja, ele está nos mostrando que a gente está se consolidando em um determinado país, ou a gente está perdendo espaço em um determinado país, e o painel de comércio vai trazer o dado em tempo real para o empresário poder ajustar ali a métrica de internacionalização e selecionar o país certo para
ampliar a exportação. Então, essa é a defesa que a gente faz aqui também e promove, que é o uso das ferramentas em conjunto. A Apex tem, além de tudo, o Rodrigo já havia mencionado alguns estudos de mercado. Visitem o nosso site, a gente tem perfis dos países que de todos os países relevantes para o comércio e investimentos do Brasil com o mundo. A gente tem análise de acesso ao mercado, o ambiente de acesso ao mercado, as mudanças tarifárias, não tarifárias, como isso está impactando a nossa dinâmica comercial. A gente recentemente, por exemplo, lançamos um estudo de oportunidade de acesso para o gergelim brasileiro na Índia, por exemplo. Então, é um cruzamento de produtos, serviços, mercados muito grande. E a gente está sempre à disposição aqui, se vocês tiverem dúvidas também, as que a gente não conseguir resolver, como o Rodrigo mencionou, a gente explora depois respondendo mesmo por e-mail. Mas estamos à disposição, Mila. Você falou até do Caribe, né? A gente acabou de soltar um perfil específico do CARICOM, que era uma sigla que eu nem conhecia. Então, vejam lá no portal da Apex, está disponibilizado esse perfil CARICOM atualizadíssimo, acabou de sair, né? Inclusive, tem uma pergunta que a Lilian, é porque comeu um pedacinho, a Lilian perguntou que material de inteligência apresenta dados por exportação por estado. Eu até já respondo. Vocês viram aqui na demonstração do Igor que o painel de comércio tem a opção por estado, não só exportações globais de todos os produtos, mas também separados por produtos e grupos, tá bom? Então, Lília já está respondida aqui. Agora, tem uma pergunta aqui, pode ser para qualquer um de vocês, talvez o Vutic, porque falou sobre o mapa. O Altair e a Raquel perguntaram sobre oportunidades na área de prestação de serviços, especialmente serviços de tecnologia. O que você me diz, Vutic, que a gente consegue ajudá-los? Dados de exportação de serviços é o nosso calcanhar de Aquiles ainda. Infelizmente, não existe uma estatística tão bem definida para esse tipo para serviços em geral, que permita a gente fazer um mapa de oportunidades para serviços. A gente está tentando, em parceria com outras instituições, com o próprio MDIC, enfim, encontrar soluções para isso e quem sabe num futuro a gente consiga fazer algo semelhante. Mas no momento as estatísticas que existem simplesmente não são suficientes para conseguir fazer algo semelhante. Não sei se o Igor quer... Vale, eu acho que a gente abordar esse tema. Essas ferramentas de painel, foi muito boa a pergunta dos nossos colegas, essas ferramentas são muito focadas em bens e produtos. Como o Rodrigo falou, é um grande desafio, a gente já tem evoluído nesse sentido. Então vale lembrar, pessoal, que a Apex ela tem projetos setoriais com diversos setores da economia brasileira. Então hoje a gente tem projetos setoriais com mais de 50 setores da economia brasileira. E alguns desses projetos são dedicados, por exemplo, a segmentos de serviços, como é o caso de jogos eletrônicos, os nossos games com a Abra Games, software, por exemplo, com a Softex, entre outros serviços que a gente trabalha aqui de uma forma muito consistente também, setor audiovisual, design de moda, então tem muitos segmentos de serviço na nossa carteira. E as empresas que estão dentro desse projeto setorial, elas se beneficiam muito de um trabalho que a gente faz de priorização de mercados. Porque a Apex ela conta com múltiplas bases de dados sobre mercados internacionais, não apenas aquelas de comércio. Então, na hora da gente analisar e selecionar o melhor para exportar serviço, a gente pode usar indicadores macroeconômicos, indicadores específicos do setor em cada um dos países. A gente tem uma grande flexibilidade para conseguir, com a nossa metodologia de priorização, que é um outro método muito consolidado e tradicional aqui da casa, selecionar esses melhores países, inclusive para os setores intangíveis. Então a gente está evoluindo e caminhando muito para isso. O nosso planejamento é que a gente tenha painéis não necessariamente de comércio, mas painéis que consigam trazer muitos indicadores que ajudem as empresas de serviços a fazer seu projeto de internacionalização e se colocar no melhor mercado, inclusive nesses segmentos cuja estatística de comércio ainda não está tão avançada. Tá bom, pessoal? Maravilha. Dando recadinhos aqui, Manuel Franco, obrigada pelas as sugestões que você colocou, muito interessante, a gente vai avaliar, ver se tecnicamente é possível e se for colocar em prática o mais rápido possível. Guilherme, a gente vai entrar em contato com você a respeito da busca do NCM que você não está conseguindo, mas a gente vai te dar uma assessoria nisso.
Tem aqui também a Isabela Sonsini, que também está com dificuldade de encontrar um NCM compatível com o Medical Devices, a gente vai entrar em contato contigo também. E tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, porque talvez a gente não resolva nesse painel, mas talvez em outros produtos que nós temos. O Gustavo Matos pergunta assim: vocês possuem painel para observar os IEDs? A gente tem desenvolvimento de painéis específicos para o investimento direto, mas eu recomendaria a esse cliente, esse parceiro, que visite os nossos perfis país, porque lá por país a gente trabalha melhor uma análise não só dos investimentos que estão entrando no Brasil, seja eles no segmento Greenfield, por exemplo, que é aquele segmento produtivo, quanto também análises a respeito dos investimentos brasileiros fora. Eu só queria abordar um pouquinho um outro comentário que foi feito, que é a questão de classificação fiscal das mercadorias. Aí eu já vou falar para vocês sobre uma ferramenta que é muito legal, que foi criada e lançada no ano passado, que é a Brasil Exportação. A gente tem aqui alguns parceiros nossos aqui da Apex, é o caso do Juarez Leal, a Paula Gomes, que lideram esse projeto. E a Brasil Exportação é uma espécie de shopping do comércio exterior. Lá vocês vão poder encontrar todo tipo de ajuda para dúvidas amplas, como, por exemplo, classificação fiscal de mercadorias, né? Como é que a gente consegue descobrir isso? E a Brasil Exportação, ela tem lá os provedores de serviços públicos gratuitos que ajudam a empresa nesse esforço. Então, pessoal, usem também muito a plataforma Brasil Exportação. A gente costuma divulgar bastante os estudos também nessa plataforma. Pode ajudar muito as empresas nessa hora de definir o melhor NCM para o seu setor, o seu produto, na hora de começar a se internacionalizar. Para além disso, aproveitar o tempinho também aqui e falar do PayEx, que é o Programa de Qualificação de Exportações. Se as empresas querem começar o esforço de exportação e começar a vender para outros países, estão só no início aí no mercado nacional e querem ir para outros países, o PayEx é uma grande plataforma. A gente tem em diversos municípios ao redor do Brasil, em diversos estados também. E lá a gente vai ajudar as empresas nesse plano de exportação. Muito legal. E é bom, eu estou curtindo porque está rolando inclusive uma interação entre vocês aqui no chat, que a Alexandra Rojas, desculpa se eu pronunciei errado, perguntou sobre dados do mercado de mel nos Estados Unidos, e o William respondeu para ela, inclusive com dados, acho que já utilizando os nossos painéis, né, William? Muito interessante, tem sim informações, e nos Estados Unidos, como o Vutic falou, tem um mapa específico dos Estados Unidos, que você vai ver os dados de mel por estado americano, tá? Tem ainda mais algumas dúvidas sobre SH6 ou NCM, a gente vai responder essas também. O José Francisco pergunta: o perfil país, houve alteração no formato de acesso? Não, é a mesma forma de acesso via nosso portal, mesmo na home ou na página da inteligência, que tem um linkzinho já lá em cima, e aí você preenche o cadastro e tem acesso a todos os perfis. A gente fez uma mudança, uma padronização de nome, né, do perfil país, agora chama perfil de comércio e investimentos, mas o formato é o mesmo e a forma de acesso também é a mesma. Tá? Obrigada, Fabiana, repostou aqui o nosso link, e eu achei o máximo, porque vocês me lembrarem, que, inclusive, Nicolas, que eu esqueci de colocar a tela do QR Code do painel de comércio também, e o pessoal já está me cobrando aqui. Por favor, coloque aí para os nossos amigos. O Lucas fala sobre exportação de erva mate, pergunta sobre trabalho setorial, a gente responde você, inclusive, com a ajuda dos nossos colegas da gerência de agro. Existem, inclusive, discussões para a criação de um projeto setorial específico de erva mate. Né? E nós, como bons gaúchos que somos aqui, acho que né, a gente apoia. Né? Eu acho que é basicamente isso. Tem ainda algumas outras questões muito sobre NCM, mas como são específicas, a gente responde para vocês. E tem um amigo aqui que perguntou também para localizar aquele botãozinho para abrir na página inteira. Então, Igor, se você puder mostrar novamente só ali como é que faz para a pessoa abrir, né? Tá naquele painel. Vamos voltar aqui para o painel. Vamos lá na página da Apex de novo. A gente faz uma navegação de lá. Tá pensando aqui, pessoal. Então a gente volta, no cantinho inferior direito aqui, vocês estão vendo? Estamos, aí, nesse cantinho. Eu vou voltar lá na página da Apex, a gente consegue navegar. Está um pouquinho lento, pessoal, o sistema aqui agora. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, vocês estão com o painel aberto, né? Então aqui é a página do painel de comércio, beleza? Desce um pouquinho, o painel em si vai estar embedado aqui embaixo, tá?
E aí basta o usuário clicar no canto inferior direito, nesse abrir em nova janela. E aí ao clicar, ele vai abrir o Power BI, né, o sistema lá a tela de visualização dos dados, para que o usuário ele consiga ter uma visão um pouquinho mais ampla das telas ali de dados do painel de comércio e também do mapa de oportunidades, né, Rodrigo? É a mesma lógica, né? É o mesmo lugarzinho, né? E como eu falei, então, o resto das informações aqui dos pedidos, especialmente esses ligados a grupos, NCM e SH6, a gente vai responder para vocês. E eu acho que é isso, gente. Espero que vocês tenham aproveitado muito essa apresentação. A gente vai disponibilizar para vocês o link da gravação, para que vocês, inclusive, ao manusearem, né, as ferramentas, a gente recomenda, inclusive, que vocês já coloquem lá no favorito de vocês, para vocês não perderem esses links, né, acessarem sempre que vocês precisarem. Inclusive, essa parte nova da balança comercial é uma atualização, é uma novidade, né? Então, para que vocês também manuseiem e aprendam cada vez mais e retirem as informações, cruzem informações entre elas enfim, para que vocês obtenham sempre as melhores informações, os melhores dados, né? E como a gente falou ali, na página de inteligência, nós temos vários estudos. Toda semana a gente tem publicado coisa nova, né? Especialmente esses perfis de comércio e investimentos. Toda semana tem um lançamento, né? Mila, se você me permite, por favor. Inclusive, para as empresas que estão se conectando com conteúdo de inteligência, pessoal, inteligência é para apoiá-los aí a expandir negócios, mas a Apex Brasil ela tem uma série de outras ferramentas para apoiá-los na hora de se conectar com os importadores, as nossas feiras internacionais, nossas missões. A gente tem feito agora o Exporta Mais Brasil, trazendo compradores do mundo inteiro para diferentes segmentos da economia brasileira, foco muito grande em micro e pequenas empresas também. Temos o Matchmaking sob demanda, que é uma iniciativa da gerência, da unidade que lidera os nossos escritórios no mundo inteiro e no Brasil. Matchmaking sob demanda, a empresa identificou uma dessas oportunidades, por exemplo, que ela encontrou aqui no mapa. Se a gente tiver o serviço no país, ela já pode começar a acionar o comprador e conversar sobre as oportunidades de negócio, entender requisitos de mercado, etc. Então, só reforçando essa ideia de que a Apex tem um universo de serviços para ajudar a empresa no esforço de A a Z na hora de exportar seus produtos e seus serviços para o mercado internacional. Tem, inclusive, nisso que você falou, o Rosenberg Chagas, ele perguntou, inclusive, se tem alguma ferramenta que mostre por país os nomes das empresas importadoras. Isso a gente não disponibiliza, mas esse serviço que nós temos, Matchmaking on Demand, ele faz esse encontro das empresas compradoras lá no país que você almejar. Então, não tem uma ferramenta, mas existe um caminho de chegar nessas importadoras também. O próprio Brasil Exportação, ele tem a possibilidade de vocês conectarem diretamente com as embaixadas do Brasil ao redor do mundo e solicitar essas listas de importadores também. Também, o pessoal até já compartilhou o link do Braexpo, aqui a gente chama carinhosamente Braex, mas é a plataforma Brasil Exportação, onde os nossos produtos de inteligência também estão disponibilizados, tá? E fora isso, gente, além das dúvidas que já ficaram aqui, algumas que nós já respondemos, nós também disponibilizamos o nosso e-mail geral lá da Gerência de Inteligência de Mercado, que é gim@apexbrasil.com.br. Caso vocês queiram fazer contato, pedir mais alguma coisa, sugerir, nós somos todos ouvidos, tem uma equipe enorme ali para atender vocês e ajudar no que for possível, tá bom? Tem um outro recado interessante também, semana que vem eu vou estar assumindo esse papel aqui de MC de novo, porque dia 27 vai ter, nas 10 horas também, vai ter o webinar sobre oportunidades de alimentos e bebidas na Malásia. Um super trabalho, foi feita uma missão ao local, né, para estudar 2022. O comércio em 2022, a questão de acesso. Então, no dia 27, nós vamos ter, inclusive, a participação do embaixador do Brasil na Malásia e outros, inclusive um empresário que já está exportando para o mercado, e vão trocar ideia aqui, trazer muitas informações sobre o mercado da Malásia, se te interessar. Então, o link de inscrição está nas nossas redes sociais, façam inscrição e não percam essa oportunidade, tá? Então, mais uma vez, reforçando, quem perdeu alguma coisa, nós vamos disponibilizar essa gravação. E, mais uma vez, a gente agradece demais a participação de todos, a audiência de todos. E estamos aqui e vamos nos encontrar novamente
em breve, né, se Deus quiser, com mais conteúdo para vocês, com mais informações e dados e inteligência, tá bom? Muito obrigada, tenham um resto de dia excelente e até a próxima. Show de bola, excelente.